Olá! E se a gente descobrisse que 4 textos super antigos, escritos com séculos de diferença, na verdade contam uma única e grande história? É isso que a gente vai fazer hoje. Vamos puxar um fio de ouro que conecta tudo: profecia, teologia, poesia e, no fim, a sabedoria do dia a dia. A gente vai de um plano gigantesco, cósmico, até uma escolha que se faz, bom, hoje mesmo. Então vamos lá. A grande pergunta que guia a nossa conversa é essa: o que acontece quando a gente coloca lado a lado os escritos de Isaías, a carta aos Efésios, o Salmo 68 e o livro de Provérbios? Será que são só pedaços soltos de história? Ou será que juntos eles formam um mosaico, uma imagem que faz todo sentido? É isso que a gente vai investigar agora. Bom, para começar, a gente vai dar um zoom out o máximo possível. A nossa jornada começa com o profeta Isaías. E olha, aqui não estamos falando de ajustes pequenos, de coisinhas. Estamos falando de um Deus que move as peças no tabuleiro da história numa escala assim monumental. É sobre redesenhar um mapa do poder mundial para cumprir um propósito maior. E essa citação aqui, nossa, ela praticamente resume toda a ideia. Pensa só no poder dessa imagem. Abrir um caminho no meio do deserto, fazer rios brotarem onde só tem secura. O ponto central é esse: criar uma realidade completamente nova a partir do que parecia impossível. É um tema de libertação, sabe? De uma segunda chance, mas numa escala gigantesca. E o mais interessante é que esse plano gigantesco não é caótico, não é aleatório, ele tem passos bem definidos. Primeiro vem o juízo sobre a grande potência opressora da época, a Babilônia. Depois o passo 2, a libertação do povo que estava aí exilado. E por fim, a criação de uma rota de volta para casa, um novo caminho. Fica claro que é uma ação intencional, né? Com o objetivo muito claro de resgate, de redenção. Ok, agora a gente vai dar um salto no tempo para ver como essa história se aprofunda. Porque se lá em Isaías a gente viu o que Deus estava fazendo na história, agora na carta aos Efésios a gente começa a descobrir para quem era esse plano todo. E a resposta, na época, era um mistério. E um mistério bem chocante, viu? E é super importante entender o que a palavra mistério significa nesse contexto. Não é tipo um quebra-cabeça, um enigma que a gente tem que resolver. É mais como uma verdade que estava guardada, sabe? E que agora foi revelada, trazida à luz. E que verdade é essa? A de que o plano, desde sempre, era unir todo mundo. Gente que antes era separada por muros enormes, culturais, religiosos, e formar uma única família, uma só comunidade. Olha só que transformação radical. Pessoas que eram consideradas de fora agora são cidadãos com plenos direitos. Grupos que viviam separados agora são unificados. Gente que não tinha nenhuma esperança agora se torna coerdeira da promessa. É uma verdadeira revolução, tanto social quanto espiritual. É como se aquele novo caminho que Isaías falou agora ganhasse um rosto humano, uma forma de comunidade. Certo. Então, a gente já viu que o plano é gigantesco, cósmico e que ele serve para unir a humanidade. Mas qual é o caráter, a personalidade de quem está por trás desse plano todo? Para descobrir isso, a gente muda de gênero literário e mergulha na poesia do Salmo 68. E aqui, o foco muda completamente. A gente sai do cósmico e vai para o profundamente pessoal. A gente descobre um Deus que é, acima de tudo, um campeão dos mais vulneráveis. E a primeira imagem desse retrato é pai dos órfãos. Pensa no peso disso numa sociedade antiga. O pai era tudo: proteção, identidade, futuro. Sem um pai, a pessoa estava perdida. E é justamente aí que Deus te apresenta, como pai daqueles que perderam essa base de tudo. É uma promessa de pertencimento. Logo em seguida, defensor das viúvas. A lógica é a mesma. Uma viúva naquela época perdia não só o marido, mas também o status social, a segurança financeira, tudo. E aqui Deus não é apresentado só como alguém que consola, mas como um defensor ativo, um guardião legal que age contra a exploração. E para completar esse retrato, a imagem daquele que liberta os prisioneiros. Isso é muito forte porque ecoa a libertação do Egito e, claro, a promessa de libertação da Babilônia que a gente viu lá em Isaías. É um caráter que não se conforma com correntes, que busca ativamente quebrar cadeias, sejam elas de ferro mesmo ou aquelas prisões invisíveis do desespero e da opressão. Então, o ponto aqui é que não se trata de uma proteção passiva de braços cruzados. Pelo contrário, é uma proteção triunfante. Ele dispersa os inimigos, lidera uma celebração de vitória, distribui dons para capacitar as pessoas e, o que é fundamental, garante um lar para quem estava sozinho. Resumindo,
Aquele plano cósmico tem um coração. E é um coração de campeão dos oprimidos. E tudo isso, todo esse grande plano, nos leva ao ponto final, a aplicação prática. Ok, legal, existe um plano cósmico, um Deus protetor que une as pessoas, e daí? Como isso afeta as escolhas do dia a dia? É aqui que entra o livro de Provérbios. Ele pega toda essa teologia grandiosa e aterrissa ela na calçada da vida real. E a resposta prática está bem aqui. A sabedoria de Provérbios basicamente diz o seguinte: olha para esse plano gigante, olha para o caráter desse Deus protetor e agora escolhe de que lado ficar. O conselho é claro: não tenha inveja dos perversos, não queira andar com eles. Por quê? Porque o caminho deles, o jeito deles de viver, vai na contramão de todo esse fluxo da história que a gente acabou de traçar. É uma escolha simples, no fim das contas, entre dois jeitos de viver. E é assim que aquele nosso fio de ouro conecta tudo. A gente começou com um novo caminho sendo aberto no deserto, passou pela revelação de que esse caminho era para unir todo mundo numa só família, descobriu o coração de um protetor por trás de tudo e terminou numa escolha bem prática do dia a dia. A grande questão que esses textos juntos colocam na mesa é essa: sabendo de um plano tão grande, de um protetor com um caráter tão claro, onde e em quem faz mais sentido depositar nossa confiança? A resposta para essa pergunta, como a gente viu, parece definir não só um momento, mas todo o destino da nossa jornada.